Guilherme Boulos, do PSOL, deve virar ministro de Lula. Qual é o tamanho do problema que isso vai causar para o partido dele, para o PSOL? Vou perguntar aqui para o Pedro Zambarda, no plantão do Meteoro. Esse zoom, zoom, zoom de que o Guilherme Boulos vai virar ministro é uma coisa que, assim, já estava rodando aí há alguns dias. Tivemos uma confirmação? Olha, Sophie, a Mônica Bergamo está praticamente cravando aí. O Márcio Macedo, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, já está se comportando praticamente como ex-ministro, dizendo que está tendo muita fofoquinha, mas não deve se segurar no caso. O tamanho da confusão disso para o PSOL é o tamanho da confusão que a gente teve na entrevista do Boulos aqui do Meteoro e o Davi Decache, né? Eu acho que é exatamente o mesmo tamanho dessas duas entrevistas, porque uma ala do PSOL está achando isso um absurdo, uma capitulação completa ao governo Lula, e o Boulos está empolgado. Na verdade, o Lula está cumprindo uma promessa, né? Ele disse, já estava meio combinado nos bastidores, que se ele não ganhasse a prefeitura de São Paulo, ele ganharia talvez um cargo no governo. E, sinceramente, Sofia, pensando bem de forma pragmática, eu acho que é isso mesmo que tem que ter, entendeu? O Boulos não pode sair para governo de São Paulo. Que aí vai aumentar o desgaste, vai perder capital político. Eu acho que se tiver um candidato do PSOL para o governo de São Paulo, tem que ser a Erika Hilton. Tem que ser a Erika Hilton, entendeu? A Eu acho Erika, que não. eu votaria na Erika Hilton sem pensar duas vezes para Fácil. governadora de São Paulo. Fácil, entendeu? E é a vez dela, entendeu, gente? Tem o timing político. Eu acho que a experiência de ministério vai ser boa pro Boulos, até para ele ser cobrado também por bandeiras históricas que ele tem com o MTST. Mas vamos trazer as notícias e vamos trazer também as controvérsias. Enfim, tem a briga da ala do mês, a galera mais à esquerda do PSOL. E aí tem sempre aquilo que a gente conversa, né, Sofia, que é a tal da cláusula de barreira, que permite que pessoas brigadas numa mesma família continuem juntas. Mas Mônica Bergamo, Lula diz que lideranças. Diz a lideranças do PT que deve convidar Boulos para ser ministro. Então tá praticamente cravado, tá? Aliados criticam a demora do presidente em tomar decisões sobre a equipe. Vamos ler aqui. O presidente Lula afirmou a lideranças do PT que deve convidar o deputado federal Guilherme Boulos para ser ministro do seu governo. A expectativa era de que o presidente fizesse o convite na volta da viagem do Uruguai, onde foi ao velório do ex-presidente José Pepe Mujica. Boulos, inclusive, integrou a comitiva que homenageou o uruguaio. A coluna apurou que o convite, no entanto, ainda não foi feito, mas é considerado certo. Boulos ocuparia a Secretaria-Geral da Presidência, hoje comandada pelo ex-deputado Márcio Macedo, do PT do Sergipe. Aliados do petista criticam a demora dele em tomar as decisões. Desde o ano passado circulam informações de que Lula faria uma grande reforma ministerial do seu governo, mas ela tem saído a conta-gotas. Aí, vocês vão me permitir, e pode me chamar de pelego, eu não ligo, não tô nem aí. Tem uma inteligência do Lula aí, porque se os caras viram artilharia contra a Janja, Sofia, ele não tem que fazer mudança no governo de acordo com o que a imprensa quer, não, cara. Ele tem que fazer no tempo dele. E que a administração funcione. Porque não adianta fazer uma grande reforma ministerial e aí, de repente, o governo não muda tanto assim. Aí a imprensa vai usar isso para atacar ele também. Então não Uhum. adianta. Assim, tem que ser no momento em que é o correto. A possibilidade de Boulos virar ministro começou a ser avaliado por Lula em março, segundo a Folha de São Paulo. No caso de Boulos, os mesmos aliados afirmam que o presidente está seguindo com ele o mesmo roteiro que fez Gleisi Hoffmann, sinalizar que ele deve ser ministro e esperar ver as reações contrárias. No caso do parlamentar, há resistências, mas elas não são consideradas avassaladoras. Lula e Boulos conversaram há cerca de 2 meses sobre a possibilidade. O presidente disse que não gostaria de nomear um ministro que deixaria Brasília no próximo ano para se candidatar a algum cargo. O parlamentar sinalizou a vários interlocutores que depois disso não pretende concorrer em 2026 e que sua prioridade será a de engajar pela eleição do presidente Lula. Então, ó, a Mônica Bergamo, essa nota saiu um pouco antes de eu entrar aqui no plantão, saiu às 5 horas de hoje. Várias notícias circulam sobre isso. Inclusive, teve a da viagem, que inclusive da morte do Pepe Mujica no velório, que o Boulos sairia de lá ministro, seria bastante simbólico, mas não aconteceu ainda.
Tem uma notícia do Estadão hilária aqui, que essa Sofia e eu vamos rir bastante, que é o Medo. seguinte, a coluna do Estadão dizendo em tom de ameaça: Boulos em ministério deixa PSOL sem puxador de votos em São Paulo e partido fica nas mãos de Érica Hilton. Estadão, isso é um problema? Pode deixar. Dá a chave da cidade pra moça. Ela vai conduzir muito melhor, vai, vamos ser sinceros. Uhum. Não tem problema nenhum isso aqui. E tem uma outra boa notícia, tá, Sofia? Se o Boulos virar Só ministro. lembrar uma coisa. Hum. A Erika Hilton, como cabo eleitoral, conseguiu emplacar a vereadora de esquerda com mais votos na eleição de 2024. Então, gente, ela é uma ótima puxadora de votos. E eu acho que tem que Uhum. mudar as caras do partido. Tem que sair esses homens héteros, cara. Tem que sair essa galera. Que o PSOL também tem uma linha de esquerdomacho que é complicado, né, Sofia? Não tô falando só dos deputados, mas Sim. da base. Uhum. Então, assim, precisa mudar isso aí. Tem uma outra boa notícia se o Boulos for ministro. O Ricardo Galvão, da Rede de Sustentabilidade, pode assumir o mandato dele de deputado. Saiu no painel hoje. Então eu não sei o que você pensa sobre isso, Sophie. Boa notícia ou não? Cara, o Ricardo Galvão é uma pessoa que, assim, eu acho que é bom no sentido de que, assim, seria um cara com background científico, etc, etc, mas eu tenho muitas discordâncias com ele. Mas, de geral, sim, eu acho bom. O Sim. problema do Ricardo Galvão é que, pra mim, ele lembra muitos professores universitários e O isso... carisma no discurso do Congresso vai ficar pequenininho, né? Não, tem isso e também, assim, existe uma série de vícios dentro da academia, não só em termos de carisma e tal, mas até da forma de pensar, uma forma um pouco elitizada, às vezes, que eu não acho legal e ele representa isso muito bem. Mas, de maneira geral, eu acho que seria uma boa. Seria uma boa. Preferia o Boulos ao Ricardo Galvão? Preferia o Boulos, mas eu acho que assim, já que vai ter Boulos no ministério, que seja substituído por um Ricardo Galvão. Sim. Agora vamos para as críticas internas ao PSOL, que começam, claro, com textões e muita gritaria e reclamações. Vamos lá, perfil do Davi Decache trazendo um texto do Gilberto Maringoni, meu professor na faculdade. Boulos no ministério e o PSOL com o pé na jaca. A declaração da presidenta do PSOL, Paula Corade, sobre o convite que sua principal figura pública integre o Ministério de Lula, ficará registrada como uma das grandes lições de oportunismo político do Brasil contemporâneo. A dirigente externou o seguinte: se o convite vier, ele está para nós caracterizado como um convite individual pela articulação política em relação ao papel político que Guilherme Boulos tem ocupado nos últimos anos. Em 17 de dezembro de 2022, o Diretório Nacional do Partido aprovou a resolução sobre o assunto, entre outras coisas. A nota afirma: o PSOL estará ao lado de Lula e contra o bolsonarismo e combaterá a oposição ao seu governo. Nossa relação será baseada no compromisso com pautas populares, não em negociação de espaços ou condicionada à composição de ministérios, e mais adiante esclarece: estaremos presentes nas trincheiras do parlamento e nas lutas do povo brasileiro, combatendo a extrema-direita e defendendo o governo democraticamente eleito, mas o PSOL não terá cargos na gestão que se inicia. Não é não, como se diz popularmente, mas claro, impossível. O contorcionismo verbal da presidenta joga no lixo uma resolução acordada entre os dirigentes de vários estados e acaba com a seriedade política da agremiação. Agora qualquer um pode contrariar as decisões coletivas sob o pretexto de vontade individual. É como se fosse um presidente do clube diante de uma falta grave cometida por um jogador dissesse: o nosso atacante se deu uma rasteira no adversário em nome individual e o gesto não pode resultar em pênalti contra o nosso time. O PSOL tem uma capacidade de brigar, né, Sofia? Cara, eu tenho a impressão que, assim, se o pessoal gastasse metade do tempo e energia que eles gastam brigando entre si, brigando com a direita, já tinham eleito um presidente. Cara, é um negócio assim. Todo respeito ao Maringoni, inclusive ele escreve bem, eu tô falando tecnicamente, mas assim, esse texto tá pegando uma resolução, mas tá claro, assim, e outra, a resolução já foi
já foi contradita, a culpa não é do Boulos, já foi contradita no começo do governo. Quem é a ministra dos povos indígenas? A Sônia Sônia! Guajajara. Sônia Guajajara. Então, gente, assim, eu defendo que o PSOL tenha quadros no seu partido que critiquem o governo de forma contundente. É importante isso. Só que assim, eu não consigo entender esse fogo amigo, cara. Parece que, tipo, o Boulos é o monstro do Final Fantasy VII. Ele é um deputado com aspirações políticas. Ele quer ser o sucessor do Lula. Vocês querem o quê? Então não filie o cara. Que, é que, assim, o pessoal, ele tem duas alas muito diferentes. Quando a gente fala Sim. da aula do Boulos, da Érica, E eu não tô etc. eximindo a ala do Boulos de crítica, não, tá, gente? Não, Tem, às vezes, um não. peleguismo ali muito doido que, tipo, diz que o Haddad tá certo em tudo. Não tá. Não tá, não. Exato. Do outro lado, você tem lá a ala com o Glauber, com a Melchiona, etc. Tem abordagens muito diferentes. É assim, eu realmente acho que só por ser um partido de tendências e existir uma cláusula de barreira é a única razão pela qual isso não quebrou em dois partidos. Se fosse um partido com, sei lá, um centralismo democrático, como o pessoal aí os marxistas-leninistas gostam, já tinha quebrado em dois partidos faz tempo. Mas faz tempo. É até por isso que eu tenho minhas dúvidas com relação ao centralismo democrático. Eu acho que o PCB ainda seria um partido até hoje, só um único partido até hoje, se não tivesse isso. Mas enfim. Aí tô saindo, tô fugindo do tema, dá zero pra mim no Enem. Vamos lá. Cara, eu acho assim, eu acho bom. Eu acho bom. Isso aí eu entendo que para a outra ala do pessoal veja isso como problema. Mas, gente, essa outra ala do pessoal, vamos ser sinceras? Vamos ser sinceros aqui? O mês vai continuar criticando o governo, com Boulos ministro ou não. Vai Vai criticar o continuar. Boulos. Vai criticar o Boulos, inclusive. Vai continuar mantendo independência em relação aos seus votos, com o Boulos ministro ou não. Eu não vejo, assim, a treta dentro do pessoal é tão grande, mas tão grande, que eu não consigo imaginar o mês deixando de fazer suas críticas, deixando de votar de acordo com com as suas oposições, só porque o Boulos virou ministro. A questão ficaria muito mais a gente pensar que outro cargo o Boulos pode estar deixando de assumir para virar ministro. E isso, como eu disse, eu não vejo problema. Eu não vejo problema porque existem outros nomes que o pessoal pode colocar para isso. Então, coloca Erika Hilton e aí por diante. E pro pessoal que diz, Erika Hilton nunca vai se eleger pra nada porque ela é trans, pipipi, popopó, o brasileiro não admite isso. Gente, vamos lá, isso é uma profecia autorrealizada. Isso é uma profecia autorrealizada. Ficar falando que a Erika Hilton nunca vai conseguir assumir um cargo majoritário, etc, etc, só serve para garantir que ela nunca consiga esse cargo. Até 2022, a gente não tinha nenhuma deputada federal trans eleita. E a gente conseguiu colocar duas de uma vez só. E aposto que tinha gente dizendo, nunca vai conseguir. Conseguiu. Tem que tentar. E se não consegue de primeira, vai na segunda. Se não consegue de segunda, vai na terceira e assim por diante. Eu acho também uma coisa que me chama muita atenção, Sophie, assim, o Boulos ser chamado de neoliberal por essa ala mais à esquerda do PSOL, eu juro que eu entendo. Eu não concordo, mas eu entendo. Agora, a dificuldade que tem pra gente eleger parlamentares trans e, assim, o mês soltar, eu não vou dizer quem fez isso, tá? Eu vou preservar a pessoa. Mas o mês soltar um card dizendo que esses são os deputados neoliberais do PSOL e jogar o nome da Erika Hilton, eu acho muito golpe baixo, cara. Pela dificuldade de eleger uma pessoa trans, sabe? Não tem nada de neoliberalismo nisso. Isso eu acho um equívoco enorme. E assim, e aí tem mais um pontinho para falar sobre isso. O pessoal fala, fala pro Boulos ir logo pro PT. Não, eu acho importante o Boulos continuar no PSOL, porque assim, o PSOL vai ter que se decidir em algum momento. Se ele quer ser um partido que vai crescer, e eu não tô dizendo que ele tem que copiar o PT, não é isso.
Se ele quer crescer, disputar ministérios, disputar cargos majoritários, ou se ele quer continuar sendo o partido de tendências que ele é hoje e ir mais para a esquerda. Ele precisa decidir isso em algum momento. Não dá para ficar esperando a cláusula de barreira decidir por eles. Entendeu? Ele vai rachar ou ele vai rumo ao governo pela sobrevivência. É disso que eu tô falando, gente. E não tô dizendo que é bom isso ou ser ruim. Eu tô dizendo que é uma decisão que a galera vai ter que se decidir uma hora. Ou essa tendência de oposição vai ser derrotada, ou ela vai ser. Ou eles vão triunfar. E aí, Sophie, você que fez parte, você que pode falar pra gente. Eu não faço ideia do que vai acontecer. Cara, eu já saí do pessoal faz bastante tempo. Eu não estou acompanhando as discussões internas já faz uns 5 anos. Mas assim, o que eu posso te dizer é: o mês não vai se dobrar. Não vai se dobrar. Eles vão continuar sendo oposição. E se em algum momento isso impossibilitá-los, porque o mês hoje não é mais maioria dentro do PSOL. Né? Acho que Sim. nunca foi, na verdade. Uhum. O mês não é maioria. Se em algum momento disserem pro mês, vocês não podem mais fazer isso, o mês sai e funda seu próprio partido. Uhum. Então eu acho mais fácil o pessoal rachar do que ele se tornar totalmente governista. É. Enquanto isso, a outra tendência, o que eu espero é que eles sigam o PT. Vai virar aí um PT 2.0. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, à esquerda no divã. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.